O município de Angra do Heroísmo está a assinalar os 80 anos da chegada das forças militares britânicas à Ilha Terceira, neste caso com a inauguração de um monumento para perpetuar também um acontecimento na memória. Antes já tinha existido aqui outro monumento, é a altura agora de inaugurar um novo e neste caso também de realizar uma conferência que nos põe a par do contexto histórico. Vamos ver. Um acontecimento com relevância e há que respeitar a história ao recordá-la e levá-la até às novas gerações. Existem acontecimentos que mudam a vida das comunidades e este é um exemplo no contexto da Segunda Guerra Mundial. Falamos do desembarque e chegada das forças britânicas à Ilha Terceira a 8 de outubro de 1943, que agora está representado em Angra do Heroísmo. O Museu de Angra do Heroísmo é uma instituição que acolhe muitas opiniões e sugestões da comunidade, onde se insere, da comunidade da Ilha Terceira. E foi justamente uma sugestão de um cidadão angrense, frequentador do Museu de Angra, que nos colocou a possibilidade de se erigir aqui um monumento evocativo do desembarque dos ingleses há 80 anos. Claro que o Museu de Angra não tinha condições financeiras para levar à frente um projeto desta natureza, mas veiculou para a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo essa ideia desse cidadão angrense, de nome Cristóvão Azevedo, e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo acolheu com todo o entusiasmo essa possibilidade de erigir esse monumento e a partir daí contactou-se um criador, um artista, um escultor que concebeu, desenhou, apresentou o projeto, depois foi avaliado em termos financeiros o custo dele, a Câmara Municipal, gestora do município, acedeu ao financiamento desta peça e aqui está ela implantada. Foi uma execução em tempo recorde, porque as ideias podem não surgir com um ano de antecedência, surgiram com cerca de 2 a 3 meses de antecedência, mas era uma ideia muito válida deste cidadão angrense. Isto é apenas uma marca física que fica aqui para lembrar às pessoas que alguma coisa aconteceu. E este evento que aqui se lembra é um dos eventos mais relevantes da história recente da nossa ilha, porque na verdade há 80 anos, exatamente há 80 anos, mais ou menos por esta hora, aconteceu aqui neste lugar algo que mudou a vida da Ilha Terceira e que de alguma maneira deu forma àquilo que nós hoje somos enquanto sociedade. A chegada dos britânicos aqui foi o princípio de uma caminhada que levou à construção da Base das Lajes e que transformou a Base das Lajes no principal suporte da economia da ilha durante a segunda metade do século XX e com a importância que ainda hoje tem enquanto base e enquanto aeroporto. Portanto, toda esta mudança foi uma mudança imensa que se traduziu não só numa alteração profundíssima da economia da ilha, mas também da sociedade. A sociedade terceirense há 80 anos atrás é uma sociedade profundamente fechada e marcada por uma pobreza que nós hoje dificilmente acreditamos que tenha acontecido. E para isso eu convido as pessoas a verem os filmes que estão disponíveis, livres na internet, da chegada dos britânicos, filmes feitos pelos britânicos, para ver os nossos homens completamente rotos e descalços a cavar, a tapar paredes e a abrir paredes para que os caminhões britânicos passassem. Portanto, mostra uma desigualdade entre aquilo que eram os britânicos que aqui chegavam e aquilo que era uma população verdadeiramente oprimida e verdadeiramente pobre e miserável que estava nesta ilha. São várias as marcas, monumentos e placas colocadas estrategicamente pela cidade de forma a despertar a atenção das pessoas para que se informem sobre a nossa história, preservar a memória e não deixar esquecer os acontecimentos. As novas gerações, eu também, por exemplo, não me recordo, que não sou deste tempo, embora soubesse por razões também profissionais, mas é importante que todas as pessoas tenham consciência de que há determinados acontecimentos que mudam a vida das comunidades e das sociedades, e esse aqui para a Ilha Terceira foi também determinante, aliás no contexto da Segunda Guerra Mundial, e é importante preservar a memória, não esquecer os acontecimentos e salientá-los e evocá-los, quer aqueles que
nos trouxeram bem, quer também, eventualmente, às vezes, aqueles que nos trazem mal. Estes pontos de arte pública são pontos de memória das cidades. Se não houver nada, passa-se aqui e quem não está por dentro da história não faz a mínima ideia do que aconteceu aqui. Isto foi um acontecimento à escala mundial e não havendo uma peça que faça essa marcação, é como se ele não existisse, não é? A memória é um dos pilares da nossa cultura, portanto, penso que ter memória e marcá-la com algo palpável e que tenha, de preferência, algum sentido estético, penso que é sempre uma coisa muito positiva. O monumento que assinala os 80 anos da chegada das forças militares britânicas à Ilha Terceira está instalado junto ao acesso ao Porto das Pipas, representando o período da presença britânica por cá, marcado por uma fase de mudanças nas vivências do dia-a-dia da população a nível económico, cultural e social. A peça em si faz uma alusão simbólica à questão do desembarque e faz-se servir disso de figuras simbólicas de barcos de papel, como, de certa forma, como mensageiros de um mundo novo que aconteceu para esta ilha após este desembarque, porque não tem sido esse o objetivo na altura, que o objetivo era uma coisa a nível global. A verdade é que esta força desembarcando aqui moldou a vida desta ilha, não é? Portanto, e mais do que fazer uma representação literal daquilo que foi o desembarque, para isso existem documentos fotográficos, fez-se uma alusão simbólica, não é? Estes barquinhos que foram singelos, não é? Que aqui tem este aspecto singelo simplesmente como mensageiros de uma vida melhor e de um mundo novo, não é? Apesar da situação do mundo ser catastrófica naquela altura, a verdade é que uma pequena ilha do Atlântico acabou por sair, de certa forma, a médio prazo beneficiada com essa chegada de homens e de material e de conteúdo cultural, não é? Que moldou até hoje a nossa maneira de ser. É um material que em aço cortene, é um material que ganha a tendência enferrujada, é composto por várias ligas, o que faz com que enferruje, mas não se degrade. Foi sempre a correr, o material não existe cá, tem que ser sempre vindo de fora, depois já há alguns atrasos cá também, mas correu bem, conseguiu-se fazer dentro do prazo previsto. Aqui não é a primeira vez que faz algo do género? Deste tipo, na nossa serralharia é. A nossa serralharia é a primeira vez. E como é que vê então este desafio? Foi um bom desafio, foi motivante. Por trás está todo o enquadramento político, apesar das alterações que o acontecimento trouxe, com a população terceirense apanhada de surpresa, nada foi noticiado durante cerca de 2 meses. O controle que a censura exercia sobre a comunicação era tal que mesmo algo que teve esta magnitude toda, aconteceu à luz do dia, trouxe tanta gente para aqui e claro que mudou tudo isto, mesmo assim o jornal não dizia. E portanto é preciso lembrar estas coisas e dizer que apesar de só terem decorrido 80 anos e ainda há muita gente que felizmente está viva e que tem memórias vivas desses dias, a nossa sociedade mudou isto tudo. Nós passamos de uma sociedade absolutamente fechada, que nem sequer as coisas grandes que aconteciam aqui podiam ser notícia, para uma sociedade em que todos temos no bolso um telemóvel em que acontece uma coisa no outro lado do mundo e nós um minuto depois sabemos. Vejam a gigantesca mudança social que estes 80 anos trouxeram. Portanto, esta marca que está aqui é uma marca a isso e é um convite para que nós saibamos mais sobre o que aconteceu e também que de alguma maneira façamos alguma reflexão sobre a maneira como a nossa sociedade evoluiu em resultado da vitória aliada na Segunda Guerra Mundial e da destruição de algumas das ditaduras da Europa. Os Açores eram identificados como ponto estratégico, algo que ficou afirmado com a guerra. Os ingleses olhavam com bons olhos para as ilhas e desenvolveram planos militares para as conquistar. Mas o certo é que a ofensiva militar não trazia ganhos e era necessário tirar proveito da aliança existente. Dos planos de conquista das ilhas de 1941,
Foram mais de 2 anos e meio para chegarem à terceira em outubro de 1943. Pontos em destaque na conferência realizada no Salão Nobre de Angra do Heroísmo. E chegamos efetivamente a outubro de 43. E o mês começa como? No dia 1, 3 mil militares embarcam em Liverpool e começam a primeira parte desta Odisseia Atlântica em direção aos Açores. 2 dias depois vão-se juntar com o restante convoio, portanto, com o restante conjunto de navios na Ilha do Mule, onde vão encontrar-se então os destroyers, os porta-aviões, com as suas aeronaves incorporadas, e iniciam então a sua deslocação Atlântico afora, reza a história, sem perigos de maior, em direção aos Açores. Um bocadinho, pronto. Quando, efetivamente, a dia 8, após 5 dias de viagem, o comboio naval chega aos Açores, já o Fencer, que era um dos porta-aviões, tinha desembarcado alguns dos seus aviões para o aeródromo das Lajes no dia 6, portanto 2 dias antes. O vetor aéreo aqui conseguiu aproveitar a velocidade e a sua capacidade a nível de autonomia para se projetar de forma pioneira, cabendo ao Supermarine Walrus a primeira aterragem de uma aeronave inglesa em solo terceirense. Qual era o manancial de carga que nesta primeira fase efetivamente foi trazido? Bem, vamos escusar também à leitura, é um manancial, como viram, o conjunto de navios que vêm é uma coisa monstruosa e o conjunto de carga que vem nesta primeira abordagem é também ela de grande dimensão. Destacamos aqui 865 toneladas de barracas, leia-se tendas, mais de 200 veículos e equipamentos para uma ilha que na altura veículos não os tinha propriamente em abundância, carvão em sacos, 900 toneladas de cimento, já na altura 5 mil toneladas de pavimento de aço, que depois em janeiro de 44 seria muito reforçado com a chegada dos americanos, estas peças também para a pista das Lajes. Portanto, era um movimento no Porto de Pipas, uma coisa tremenda, de uma dimensão, aliás, até aos dias de hoje, era uma dimensão muito, muito considerável. Ora, onde é que eles se instalariam? Já sabemos, mais tarde vão para a Planície das Lajes, mas até lá, e até esse momento acontecer, ficariam pioneiramente na Vinha Brava, local que ocuparam até ao dia 4 de dezembro de 43, data em que mudaram o acampamento então para a zona do aeródromo, para a zona das Lajes, cabendo à oficialidade tomar alojamento no Castelo de São Sebastião. 80 anos depois é tempo de refletir sobre a sociedade e sobre os vários contextos que permitiram a chegada aos tempos de hoje.